Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo de Jesus e seus discípulos, bem-aventurados os olhos que veem que vós vedes. Porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Eis que um doutor da lei se levantou para o tentar e perguntou: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe disse: Como é que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: Um certo homem que descia de Jericó a Jerusalém caiu nas mãos dos ladrões. Estes despojaram e, depois de o ferirem, foram deixando-o semi-morto. Ora, sucedeu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Igualmente chegou um levita perto do lugar e, vendo, passou adiante. Mas um samaritano de viagem passou pelo mesmo caminho, chegou perto dele e, quando o viu, compadeceu-se. Aproximou-se então, ligou-lhe as feridas e deitou nelas o óleo e vinho. E, pondo sobre o seu jumento, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: Toma cuidado dele. E quanto gastares a mais, quando voltar te pagarei. Qual destes 3 te parece que se portou com o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Tornou-lhe Jesus: Vai e faz o mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os irmãos, nossos amigos de Vitória, o David e os rapazes de Vitória, irão trazer a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui e ela visitará as famílias. Então, deixe entrar em contato com o irmão João Batista para já ir preparando essa visita. Pode contar também com o irmão Miguel para preparar essas visitas às suas casas da imagem de Nossa Senhora, uma maneira de nos honrarmos Nossa Senhora e atrairmos as graças de Deus sobre nós. Nossa Senhora é esse bom samaritano que se aproxima daqueles que estão feridos, e todos nós estamos feridos, para trazer esse óleo da sua misericórdia, da sua bondade, e ao mesmo tempo esse vinho forte da doutrina, da verdade. Então, Nosso Senhor hoje nos fala da caridade, da virtude que é a rainha de todas as virtudes. Caridade que tem 2 objetos, Deus e o próximo. Essa caridade vem sido perdida, porque esse homem que desce de Jerusalém a Jericó é Adão, o chefe da natureza humana, o chefe do gênero humano. E esse homem é assaltado por ladrões, os demônios, que o roubam e o ferem. Roubam o quê? Roubam a graça divina. Ferem o quê? Ferem a natureza humana. Então, eis aí esse homem, Adão, roubado na graça e ferido na natureza. Em latim, os antigos resumiam em 2 palavrinhas muito concisas, que tem muita força de expressão em latim: spoliatus in gratia, vulneratus in natura. Roubado na ordem da graça e ferido na ordem da natureza. E o mundo moderno quer voltar a esse estado. Nosso Senhor, que é o bom samaritano, que se aproximou desse ferido, que lhe trouxe o vinho da doutrina, o óleo dos sacramentos, que o botou sobre seu próprio corpo, o fez, assimilou a si mesmo, o carregou nas costas e levou à hospedaria, que é a Santa Igreja. Pois bem, o mundo moderno recusa a Santa Igreja. O mundo moderno infiltra a Santa Igreja para neutralizar essa grande obra da redenção. E vamos considerar um pouquinho esses males do qual está atingido o mundo moderno, ou melhor dizendo, cada um de nós, que mesmo depois do batismo, se o batismo restaurou a graça, ele não suprimiu as feridas do pecado original. Essas feridas são 4,
que estão sempre latejando em nós, estão sempre prontas a se reabrirem. E o que pode fechá-las, pode cicatrizá-las, que pode saná-las, como sanou nos santos, são os sacramentos, é a oração, é a penitência, é a prática das virtudes, sobretudo a prática da caridade. E essas feridas são 4. Uma ferida na inteligência, que é a ignorância. Ignorância com tudo que está ligado à ignorância, o erro, a heresia, tudo que pode obscurecer a nossa inteligência. Se a inteligência está obscurecida, nós estamos perdidos. Bento XIV dizia, e a maior parte daqueles que estão no inferno, daqueles que perderam as suas almas para sempre, estão no fogo do inferno, para a maior parte, a principal causa foi a ignorância. Ignorância da revelação, ignorância dos remédios que Nosso Senhor trouxe. Daí a importância de ouvir a palavra de Deus, daí a importância de estudar o catecismo, daí a importância de meditar os mistérios do rosário, porque essas verdades, se elas se obscurecem na nossa mente, nós estamos perdidos. Aquela historinha de João e Maria que levavam eles para longe de casa para fazê-los se perder na floresta, e eles, com muito discernimento, haviam pegado umas pedrinhas e foram jogando pelo caminho, e quando abandonaram eles na floresta, eles foram atrás das pedrinhas e acabaram encontrando o caminho de casa, mas levaram eles de novo. Eles não tinham mais pedrinhas, jogaram um pedacinho de pão, mas vieram os passarinhos e comeram o pão. Eles, quando quiseram voltar para casa, não encontraram mais o caminho. Assim, a alma que está sem a revelação, sem a instrução, que está desnorteada, ela não sabe mais o caminho. Como vai voltar para Deus se ela não sabe o caminho que conduz a Deus? Como vai voltar a Deus se ela saiu do catolicismo, entrou no espiritismo, entrou na religião protestante, abandonou a fé católica? Como ela vai se salvar? Como ela vai encontrar o remédio? Ela está realmente, não há nada mais lamentável do que ver o mundo moderno seguindo o modernismo, seguindo o liberalismo, seguindo esses caminhos que conduzem ao inferno. Eles não se dão conta, estão perdidos. Daí a necessidade de promulgar, de propagar, de a boa imprensa, tudo que pode nos levar ao nosso próximo, ao conhecimento do que Nosso Senhor veio nos ensinar. Nosso Senhor é o mestre, Ele veio nos ensinar. Nós não somos como as ovelhas, como os animais sem razão, que a gente bota a força dentro do aprisco. Não, nós vamos para o aprisco porque nossa inteligência é iluminada pela luz da fé. E a luz da fé é feita para poder receber a doutrina. Se nós fugimos da doutrina, se nós não sabemos a doutrina, nós nos perderemos. Nós nos perderemos. A pessoa pode fazer um pecado mortal, não saber que é pecado mortal, depois comunga nesse estado, e se ele não procura saber a doutrina, ele não encontrará o caminho. Os próprios sacramentos não terão efeito na sua alma. É o grande drama do modernismo. O modernismo desvia as almas. Pessoas que são divorciadas, que vão comungar, divorciadas, recasadas, e que vivem no pecado, e comungam. Comungam por quê? Porque tem sua mente nas trevas. E a grande culpa daqueles a culpa recai sobre aqueles que os orientam mal, e que dizem que eles podem comungar, e assim eles estão no caminho da perdição. E perdido também estão aqueles que os orientam, cegos guiando cegos, ambos cairão no abismo, diz Nosso Senhor. Cegos guiando cegos, que tristeza, que desastre. E esse desastre é necessário reagir contra através dessa atitude do bom samaritano, que vai atrás das almas, que fala com elas, que difunde a boa imprensa, que difunde por todos os meios a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que fez Dom Montso Lefebvre, que andou pelo mundo inteiro, pregando, esclarecendo, tirando as dúvidas, fundando seminários, auxiliando, incentivando a fundação das casas religiosas,
da qual poderiam sair dali a instrução religiosa, fundando escolas. Tudo isso é uma maneira da Igreja Católica reagir diante dessa grande ferida da inteligência, que foi ferida com a chaga da ignorância. Ignorância incluindo tudo o que é até pior que a ignorância, mas a ignorância gera o erro gera a heresia, e tudo isso faz uma chaga terrível no gênero humano. Segunda chaga é a chaga da malícia, a malícia que feriu nossa vontade. Então, as faculdades da alma, a inteligência, a vontade, o irascível e o concupiscível, todos os quatro feridos, e cada um com uma ferida particular. A ferida da vontade é a malícia. Essa malícia que faz com que a vontade não dá a cada um que lhe pertence. Daí os assassinatos, daí os ódios, daí tudo o que arrasta a vontade humana para longe de Deus, para longe do seu próximo, para longe da lei de Deus. Nosso Lefebvre dizia que na África, ele esteve na África há muitos anos, ele dizia: o que mais me chocou, o que mais me pareceu caracterizar esses pagãos que ele conheceu, ele disse, não foi a impureza, dizia ele. Ele dizia, claro, a impureza está extremamente presente nos pagãos. Ele dizia: o que mais me pareceu dominá-los foi o ódio. E o ódio é uma ferida da vontade. A vontade que odeia o próximo. Odeia porque é um rancor que a gente não foi apaziguado. E às vezes passa de pai para filho. O pai fala para o filho: não, lembre-se que aquela família, ela jogou uma praga contra a nossa família. E seu avô morreu por causa dessa praga. E então vai fomentando um ódio de família para família, que às vezes termina em envenenamento, em assassinato. Por quê? Porque essa ferida é profunda. Ferida do pecado original, ferida no coração de Adão, ferida que fez com que Caim matasse Abel, ferida da malícia profunda que pode tomar conta dos homens, e toma conta. Quantos assassinatos? O irmão mais velho me disse que no Rio de Janeiro morre um polícia por dia. Fruto de quê? Dessa malícia. Malícia que não dá a cada um que lhe é devido, a honra que lhe é devida, a caridade que lhe é devida, o respeito que lhe é devido, mas ao contrário, lhe tira a vida. Malícia. E depois a ferida no irascível. Irascível é essa faculdade que nós temos de se atacar aos obstáculos que se apresentam para nós diante da realização do nosso dever. Então Deus nos deu essa garra, mas essa garra deve ser orientada por uma virtude, que é a virtude da força. E a força é uma virtude. A força é a virtude que nos faz reagir, botar empenho, mas segundo a razão. Segundo a razão. Tudo em nós, a coroa do homem é a razão. E se essa força é utilizada contra a razão, ela não é mais força. Ela é uma violência, ela é um abuso, ela é uma tirania, ela é uma... Então, Nosso Senhor veio restaurar essa força como virtude. Caim era provavelmente mais forte do que Abel, não sei quem dos dois era mais forte, mas Caim o matou com suas próprias mãos, talvez com um pedaço de pau, não sei. E alguém pode pensar que Caim era forte. Caim podia ter a força física, mas não tinha a virtude da força, porque a virtude da força nunca é empregada para o mal. A força é uma virtude, e a virtude vem de Deus, e Deus não mata o próximo, Deus não faz injustiça. A força, não, quando ela é usada para a injustiça, não é a virtude da força, é o contrário. Então, se alguém fica admirado, não sei, com ver esses homens bombas que se arrebentam para fazer estender a sua religião muçulmana pelo mundo inteiro, isso não é a força, isso é uma loucura, isso é
uma coisa que irracional e não tem nada a ver com a virtude da força. Os muçulmanos não têm a virtude da força. Quem tem a virtude da força é Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem a virtude da força é São Miguel Arcanjo. Quem tem a virtude da força é Nossa Senhora, é São Luís, é o Cura d'Ars, é São Pio X, é Monsenhor Lefebvre. Estes tiveram a virtude da força. Podemos pedir essa virtude, que nos faz cumprir o nosso dever, tão penoso, frequentemente penoso, nem sempre penoso, mas às vezes penoso, para fazer todo dia é o nosso dever de Estado, rezar o breviário, levantar para matinas, dar aula nas escolas, professores devem preparar os seus cursos, dar a aula, às vezes quando não estão assim sentindo muito bem, mas tem que dar a aula e dão a aula. Isso é que é a força. Superar os obstáculos que se opõem à realização do nosso dever de vir à missa, nosso dever, todos os deveres, e que para os quais encontramos oposições, primeiro em nós mesmos, nossa preguiça, depois em volta de nós, seja mesmo o tempo, a chuva, o frio, ou então oposições de pessoas. Nosso Lefebvre encontrou oposição muito grande da parte dos bispos franceses, depois da parte de cardeais, depois da parte do Papa, e ele não esmoreceu. Ele falou, não, eu tenho que continuar o meu dever, Deus me pede isso, e eu não posso não fazê-lo. Ele poderia ter dito, bom, já que tem tanta oposição, vou parar, pronto, culpa não é minha, culpa é daqueles que quiseram se opor, e se opondo, quiseram fechar o meu seminário, levarão essa responsabilidade diante de Deus, eu não tenho culpa, eu lavo as mãos com Pilatos, isso aí, olha, a culpa não é minha, ponto final, não darei conta disso. Ele não pensou assim. Ele falou, não, Deus me pede que eu haja com virilidade, com força, com essa virtude da força. Ele falou, não, eu vou continuar. Vou continuar porque eu não quero participar da destruição da igreja. Eu não quero, chegou a dizer aos seminaristas, olha, se vocês, quem quiser ir embora, pode ir embora. Se os professores querem ir embora, podem ir embora. Se forem embora todo mundo, eu fico. E o seminarista escutando aquele bispo, já idoso, já cansado da vida, com tanta disposição, com tanta força, eles o aplaudiram. O aplaudiram e disseram, eis aí o chefe que nós precisamos. Eis aí o homem do qual a gente tem necessidade. Um homem que não se abate, um homem que vai em frente, apesar das dificuldades. Por quê? Porque ele vê a glória de Deus, ele vê o bem das almas, ele vê que é necessário continuar com a tradição, que é necessário ir adiante, dar os sacramentos, não só os sacramentos, mas a doutrina. E para ensinar a doutrina é necessário muita força. São João Crisóstomo era patriarca de Constantinopla e porque pregou contra o que fazia a imperatriz. E ele não teve medo, ele pregou, e por isso foi exilado e martirizado. Ele pregou a palavra de Deus, mesmo sabendo. Ele morreu no exílio, morreu de cansaço, não foi morte violenta, mas produzida por maus tratos. Então, ele não é festejado como mártir, mas foi a sua pregação. Ele não recuou, ele sabia que estava correndo um perigo. Assim foi santo também São Fidélis de Sigmaringen. Era um capuchinho, e disseram para ele, não vá pregar. Os protestantes estão lá te vigiando. E ele falou, não, é meu dever. Ele pregou com força, pregou. E quando saiu da igreja, voltando, com machados e facas, caíram os protestantes em cima dele e o mataram. Então a gente vê que a virtude da força, ela é para a extensão do reino de Deus. A virtude da força, ela não é o que às vezes se pensa. Olha lá, matou uma porção de gente, se explodiu com uma bomba. Isso não é virtude. Isso é uma loucura. Isso é uma bestialidade. Isso é uma animalidade. Isso é uma coisa demoníaca. O demônio não é forte. O demônio é um fraco. O demônio é um fraco. Por isso que ele foge diante de Nossa Senhora. Pedindo a pureza de Nossa Senhora, o demônio treme.
treme e foge. Então peçamos a Deus de compreender bem a virtude da força. A virtude é tão necessária para fazer a nossa salvação. Então recebemos de Adão essa triste herança da fraqueza. Diante de uma dificuldade a gente recua, diante do nosso dever de Estado a gente fraqueja, porque nós somos fracos, e somos mesmos. Não temos como mudar isso, e quem muda isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos botar os joelhos no chão. O forte não tem medo, não tem sim vergonha de botar os joelhos no chão. E daí que vem sua força. A força do forte vem de Deus, não vem dele mesmo. E aqui a quarta ferida é a ferida no concupiscível. Deus nos fez a nossa natureza de maneira harmoniosa, de tal maneira que a gente tivesse um prazer segundo a razão. Prazer em olhar, prazer em escutar, prazer em contemplar as coisas que Deus fez, o sol, as flores, o movimento que existe no mundo, o contemplar os nossos amigos, as pessoas, contemplar tudo que existe, depois ouvir a música, depois um prazer que existe da alimentação, prazer que existe em diversos atos da nossa vida. E esse prazer seria conforme a razão, ele é bom. Mas o pecado original veio trazer uma desordem nesse prazer. Daí sai a embriaguez, daí nasce a impureza, daí nasce uma série de exageros no uso dos nossos 5 sentidos. Especialmente o do tato, porque o do tato ele é o menos espiritual e o mais propenso a um pecado que é mais contrário à nossa natureza de animal racional. Então essa ferida é profunda e é necessário procurar a sua cura. E a sua cura também é sempre a mesma. A cura é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo crucificado. Nosso Senhor que, morrendo na cruz, nos trouxe a cura dessa ferida da concupiscência. Então nós devemos pedir a Deus, seguir simplesmente, humildemente, as indicações da Santa Igreja Católica. A Igreja nos separa alguns dias para jejum, elas preparam um tempo no ano para as penitências da Quaresma, nos convida também a fazer penitência no Advento. Todas as festas, todos os dias de missa, quando o padre usa um paramento roxo, é um dia mais de penitência. E assim as ordens religiosas têm práticas para lutar contra essa concupiscência. A gente usa a disciplina, a gente faz alguns jejuns, não fazemos muita coisa não, mas fazemos alguma coisa. E sobretudo recebendo a Santa Comunhão. E todos devem ter esse mesmo espírito. O católico é alguém que faz penitência. O católico é alguém que é penitente. Por quê? Porque ele sabe que ele é um doente em convalescença e que o médico prescreveu para ele alguns remédios. Nesses remédios está escrito na folha jejum, penitência. Fazei penitência por os pecadores, pediu Nossa Senhora de Fátima às crianças de Fátima. E elas começaram a fazer penitências que estão muito acima do que os religiosos fazem. Elas começaram a dar a sua merenda para os meninos pobres, davam também até para as ovelhas, e às vezes passavam o dia inteiro sem beber água. E fizeram penitências que Deus ficou contente. Amarravam na cintura uma corda e que Nossa Senhora disse para eles, não durmam com a corda. E o anjo havia pedido a penitência, Nossa Senhora havia pedido a penitência. E Nossa Senhora acrescentou, aceitem os sofrimentos que Deus vai lhes enviar. Sofrimentos que a Lúcia sofreu, da parte da oposição da sua família. A mãe achava que ela estava mentindo, então ela foi rudemente tratada com a mãe. Apanhou de cabo de vassoura. E tudo isso para uma criança é pesado. A mãe contra si, as irmãs contra si, tudo isso faz parte dessa penitência
que Deus quer que a gente abrace para curar essa ferida. Então não peçamos a Deus esse espírito bem católico, que através dos remédios que Nosso Senhor nos trouxe, que é a penitência, que é escutar a palavra de Deus, que é receber, bem recebido, os sacramentos, dessa maneira nós vamos curando essas chagas. Então o samaritano que se aproxima desse homem, ele deita vinho nas chagas, depois o óleo, depois põe sobre o seu burrinho, leva para a hospedaria. A hospedaria é a Santa Igreja Católica. E lá ele diz: cuide desse homem, e o que você gastar a mais, eu lhe reembolsarei. Eis aí o trabalho do irmão Lefebvre, o trabalho do irmão Castro Maia, o trabalho que nós tentamos de maneira muito inferior, nós tentamos trabalhar na mesma direção. É isso que a gente procura fazer, cuidar desses doentes que são levados à hospedaria, para que a gente trate deles e que eles obtenham a vida eterna. É o que eu desejo a todos os senhores e a nós também, monges, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.